Você não precisa mudar. Você precisa mesmo é lembrar quem você realmente é. Boa noite a todas que estão aqui, a todos, né, que estão assistindo a gravação também. E eu quero começar a aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês, para a gente já iniciar a semana se perguntando, se questionando, né? Porque são as perguntas que nos levam até onde a gente está querendo chegar. Perguntas por quê? Porque abrem portas para a gente examinar coisas diferentes dentro da gente, né? Estamos onde estamos pela compreensão que temos hoje. E por meio das perguntas a gente consegue chegar a compreensões diferentes, né? A diversidade, a ampliar as verdades dentro da gente, né? Então essa pergunta simples é: quem disse que você precisa se tornar uma pessoa melhor? E eu sei que parece uma doideira eu dizer isso, né? Logo eu, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que tenho todos esses projetos, né, para auxiliar mulheres a se encontrarem dentro de si, dentro da sua família, dos seus relacionamentos com seus filhos, né? Aí pode parecer estranho, Jéssica, como assim, né? Tu mesma diz que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor, né? Mas vocês vão entender no decorrer da aula o que que eu quero dizer com isso, tá? Talvez vocês tenham passado anos acreditando que precisam simplesmente mudar para serem melhores, né? Ser mais forte, ser mais disciplinada, ser mais paciente, mais organizada, mais perfeita, mais amorosa, mais espiritualizada, mais confiante, né? E quem sabe é exatamente por isso que tu tá cansada, porque tu tá tentando direto, né? Ser alguém diferente daquilo que tu é. E isso exige muita energia. Muitas pessoas estão buscando se desenvolver hoje, né? Não pelo desenvolvimento das suas qualidades e não pelos seus princípios, mas por comparação e por princípios externos. Então, essa é a questão, né, do porquê muitos dos meus professores falam que não existe a mudança. O que existe é cada uma de nós se autoconhecer, vir tirando as camadas de ilusões, de emoções e de coisas que não te levam adiante, os medos, as crenças que um dia alguém falou, né? Que tu era isso, que tu era aquilo, que tu não podia ser determinada coisa. Coisas que as pessoas colocam, né? Na cabeça da gente muitas vezes. E realmente isso exige muita energia da gente. Buscar ser o que a gente não é, ou ficar escondendo aquilo que a gente é. É porque a gente acredita que uma característica nossa não é digna de ser demonstrada. Então comecem a observar dentro de vocês. Tentar ser alguém diferente do que tu é exige muita energia. E hoje eu quero fazer um convite a todas vocês que estão aqui, a todos que estão assistindo a gravação. E se vocês não precisassem se tornar outra pessoa, se apenas precisasse lembrar aquilo que tu já é, quem tu já é, como seria? Fechem os olhos por um instante, respirem profundamente. E sintam essa pergunta. Se façam essa pergunta. E se eu não precisar me tornar outra pessoa? Se simplesmente eu precisar me lembrar quem eu sou? Vejam como vocês sentem o corpo de vocês nesse momento. Porque essa pergunta ela pode mudar a forma como tu te vê e como tu vê a vida. A gente aprende desde muito pequeno que tem que melhorar, que tem que ser diferente, que tem que ser igual ao colega, que tem que tirar boas notas, que tem que ser a boa menina dos pais para merecer receber amor. Há quanto tempo a gente vem conversando disso? Que tem que ser algo maravilhoso e perfeito, com uma imagem perfeita dentro de padrões perfeitos, para que a gente mereça ser amada. Abram os olhos, vamos continuar. Percebam como vocês estão. Só o que quase ninguém ensina desde o momento em que a gente nasce é a gente olhar para dentro da gente. Realmente ver o que faz sentido para nós, né? Sem se preocupar tanto com a opinião alheia. E eu não estou dizendo aqui, né, para gente chutar o pau da barraca. Não, a gente vive numa sociedade, né? Existem coisas, existem princípios que a gente acredita, que a gente segue também como sociedade, tá tudo certo.
Não estou falando aqui em se revoltar, ser do contra, até porque eu defendo dentro do fluxo infinito de expansão, dentro desse trabalho que a gente vem fazendo, com base na constelação familiar, em tudo que eu já estudei, que muitos de vocês sabem, né? Eu venho defendendo assim a gente não construir uma vida baseada em medo e em revolta, e em medo daquilo que eu não quero, em estado de alerta, ficar defendendo coisas, levantando bandeiras, né, por revolta, como eu venho dizendo. Então a gente construir a nossa vida por amor, a gente realmente olhar para dentro, ver o que que faz sentido para nós, o que que está alinhado com os nossos princípios e com os grandes princípios da vida. Porque na vida a gente vai colocando camadas e camadas de medo, de culpa, de vergonha, de necessidade de agradar, comparação, autocobrança. E essas camadas começam a falar mais alto do que a tua própria essência. E então tu começa a acreditar que aquela voz que fala dentro de ti, que fala a voz de todas essas camadas de ilusão que estão ao redor de ti, tu começa a acreditar que essa voz é quem tu é, mas não é. É apenas uma parte da história, fatos que aconteceram, que de alguma forma tu interpretou de uma forma negativa, e essa forma negativa de interpretar e sentir criou camadas que te distanciaram da tua essência. Faz sentido para vocês, gente? Ou tô viajando demais aqui? Escrevam no chat como é que vocês estão recebendo esse conteúdo que eu tô passando, tá? Observem assim, como se a gente fosse um diamante e cada um de nós é um diamante coberto de barro. O barro muda tudo, muda o brilho. Nem parece que é um diamante. Mas ele nunca muda o diamante, a essência que está lá dentro. Tu continua sendo o que tu sempre foi. Então, por que que falam tanto em mudança, em mudança, em mudança e a gente passa uma vida atrás de coisas que a gente nem sabe o que são? Por quê? Porque acreditam que tudo está fora. E aí tem conceitos que estão meio banalizados também, né? Ai, tudo está dentro, tudo está dentro. Como assim tudo está dentro, né? Todo mundo fala isso. Porque realmente tudo está dentro. Cada um de nós tem o seu diamante, o seu brilho, cada um de nós é único. Cada uma de nós aqui tem a sua própria história, mesmo que tenha vivenciado coisas parecidas. Irmãos criados numa mesma família, educados da mesma forma. Cada um vê o mundo pelas suas próprias lentes e se forma no seu formato, gente. Cada um tem o seu brilho, a sua autenticidade. Muitas vezes são até comparados pelos pais, né? O que também não é bom. Mas tu continua sendo quem tu sempre foi, independente do que tu tenha sentido, que tu recebeu, que tu não recebeu, do que tu te sentiu vítima, onde tu te sentiu vilã das coisas que tu sente que fez errado, que tu ainda não te perdoou. E até mesmo das coisas que tu sente que salvou, que tu pode ter sido herói na tua história. São apenas papéis. A tua essência está aí dentro. O teu brilho continua aí dentro. Então a mudança não é na direção externa, buscando coisas que vão gerar cada vez mais insatisfação. É interno, é tirar as camadas para a gente se encontrar, encontrar o nosso sentido da vida. Isso é uma coisa muito importante, porque existe um monte de gente insatisfeita, eternamente insatisfeita, porque está buscando fora o que precisa encontrar dentro. Porque está buscando num chefe no trabalho o olhar do pai que sente que não recebeu dentro de si. Porque está buscando num companheiro, numa companheira de vida ou nos filhos um abraço da mãe que aquela criança sente que não recebeu. E quando a gente cresce, quando a gente está na vida adulta, só nós podemos nos dar aquilo que precisamos. Como que nós nos damos aquilo que precisamos? Mudando o nosso olhar. Os fatos são neutros, a nossa interpretação é positiva ou negativa. Em qual estação tu está sintonizada hoje? E aqui entra o que eu compreendo hoje como fluxo infinito de expansão, que é o nome desse trabalho, que a gente vem criando, né? Que a gente vem trazendo para vocês. Muitas pessoas acreditam que a evolução é virar outra pessoa. Eu acredito hoje diferente. Pela minha própria experiência, por esse método, pelas pessoas que eu venho atendendo, pelas alunas que eu acompanho semanalmente. Eu acredito bem diferente. A expansão acontece quando cada um retira aquilo que impede a tua essência de aparecer. Percebam, né?
Uma criança pequena, ela não nasce acreditando que não merece amor. Ela aprende que não merece amor por algum motivo. A gente não nasce achando que precisa agradar todo mundo. A gente aprende que tem que agradar. Entendem? Tu não nasce achando que é insuficiente. Não, né? A gente aprende no decorrer da vida. Por algum fato, por alguma referência, por alguma coisa silenciosa dentro da gente que pode ser transgeracional. Algo dentro da nossa família que está nos afetando que a gente não consegue nem ver. Então, a pergunta mais importante na expansão do ser humano não é o que eu preciso me tornar, mas é o que eu preciso deixar de carregar. Porque quando cada uma tira as camadas, tu não cria uma nova mulher, não se cria um novo homem. Tu reencontra realmente a tua essência. E eu gosto de dizer assim, respeitando as crenças de todos, mas eu gosto de dizer que cada um reencontra a pessoa que Deus sonhou quando te criou. Cada um se reencontra na mais pura essência divina. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E o meu propósito não é o propósito do meu marido, não é o propósito do meu vizinho, não é o propósito dos meus irmãos, não é o propósito da minha filha, o meu propósito é meu. Não é o propósito dos meus colegas de trabalho. O meu propósito é único e eu descubro ele perdoando toda a minha história, a minha vida, os meus erros, me comprometendo a não errar de novo e me tratando com carinho também quando eu erro. Porque tem pessoas que veem, por exemplo, Deus da forma como eu estou falando, tem gente que diz o universo, a força superior, e aqui a gente não está trazendo para o cunho religioso, nós estamos trazendo para uma força maior que nós, que existe, cada um tem a sua fé e a sua forma de ver isso, né? Então tem pessoas que acreditam que essa força maior nos criou para nos punir, para nos vigiar. Quando, na verdade, essa força maior nos criou para a gente experimentar a vida com felicidade, com alegria, com paz, com amor. Isso não é uma utopia. Inclusive, em momentos difíceis, nós podemos encontrar o aprendizado. Eu assisti uma aula na semana passada, muito interessante, que inclusive eu quero reassistir, onde o professor dizia assim: tem pessoas que vivem no pra mim, o por mim. A pessoa só enxerga a si, né? E vive pelas suas ideias. Só que a nossa visão é muito limitada e muitas das nossas ideias vêm das nossas crenças limitantes. Muitas de nós ainda estão construindo a vida com base em medo, achando que estão super correndo atrás dos objetivos, mas na verdade estão fugindo de si, da sua própria essência. E aí ele diz assim: as pessoas que mais evoluem, que mais crescem, que mais experimentam felicidade, são as que vivem através de mim. O que que é o através de mim? A força maior, a nossa própria intuição, o nosso conhecimento teórico, o amor dentro da gente florescendo, vivendo através de nós, a gente realmente entregando a nossa vida ao bem. Nem tudo vai ser como nós queremos. E o que que cria o sofrimento? É o querer que seja diferente daquilo que é. Esse é um olhar que a gente pode mudar também, tá? Deixa eu ver o que que vocês escreveram aqui, deixa eu acompanhar. Sim, isso mesmo, um diamante coberto de barro. Legal, né, Rogéria? Eu gosto dessas comparações. Gi, eu fico em estado de alerta com meus erros, minhas falhas. E quando eu foco, se expande. Acontece mais situações. Aham, aham. E que tu te cobra ser perfeita. Sim. Onde nós colocamos a nossa atenção, a nossa presença, expande a nossa vida, né? E esse medo de errar, Gi, vem dessas coisas que eu tô trazendo para vocês na aula. Se eu errar, eu não mereço o amor dos meus pais, por exemplo. Lembrem, até os 7 anos de idade nós vivemos a fase de absorção total. Então, se a gente cometeu um erro e foi castigada e ficou sozinha, o que que a criança entende? Quando eu erro, eu não tenho o amor dos meus pais porque eu não mereço. Eu mereço ser castigada. Obviamente que nós precisamos ser corrigidas, mas hoje existem outras formas. Nós não vamos aprofundar aqui. Mas se alguém tiver dúvida a respeito disso, eu posso auxiliar, tá? Outras formas da correção por amor, que a pessoa vai sentir a dor do que ela fez, mas ela também vai ter o acolhimento.
Porque senão o medo de errar é o quê? O medo de não ser amada. Só que como é que eu vou ter medo de ser humana se é o que eu sou aqui, nesse processo evolutivo, nesse plano? As coisas, entendem que as coisas ficam contraditórias no nosso processo evolutivo? Como que eu vou ter medo de errar por medo de não ser amada? Porque daí eu tenho medo de ser humana. Humanos acertam, humanos erram, humanos se corrigem. Nós estamos aqui para aprender, não sabemos tudo. E Deus quer que a gente se trate com amor quando a gente erra. Nós vamos sentir sim a dor do que a gente fez. Por isso nos comprometemos em fazer diferente e acertar mais. Mas nós não podemos ter medo de ser quem a gente é, seres humanos. E nós não podemos botar em xeque, botar em dúvida o merecimento de amor. Viver em estado de alerta, por medo de não merecer viver. Vocês entendem que não faz sentido? Faz sentido eu explicando, mas quando a gente está no automático da vida, muitas vezes não faz sentido, né? Salvar quem? Pra quê? Quem? Eu mesma, é isso aí, Gi. Mas a criança, quando a gente tá com algumas coisas imaturas dentro da gente, mesmo na vida adulta, e aí lembram o que eu digo, né? Minha avó, que vai fazer 98 anos, tem a criança dela com coisa que não tá resolvida. E muitas outras coisas ela vem amadurecendo, sabe? Então não vamos se cobrar muito. Mas a criança tem um, um querer extremo, um amor incondicional aos pais. Sempre a criança quer salvar. Sempre a criança pensa que ela podia ter feito algo para sua família estar melhor. Sempre a criança pensa que o que acontece dentro de casa, ela fez algo para que aquilo acontecesse. É automático. Centralizar. Por isso que muitas vezes a criança somatiza as coisas dentro de casa. São esponjinhas mesmo, tá, gente? Eu procuro falar para ela algumas coisas assim, né? Isso não tem a ver contigo, minha filha, fica apenas com o que é teu. Tu é apenas a filha, nós somos os grandes, nós resolvemos, sabe? A gente aprendendo a usar as palavras ao nosso favor também, porque a palavra é quem traz tudo para nós, né? Minha evolução é eu poder ter autotolerância comigo mesma, autopaciência, tudo eu comigo mesma. Sim, Gi. E vocês entendem, assim, mulherada, que a gente observar que nós precisamos ter essas coisas com a gente mesma já é um grande passo na evolução, porque ainda tem pessoas perdidas pelo mundo achando que tudo é os outros, que tudo é os outros, quando na verdade os outros são espelhos. Os outros são espelhos. Eu vejo o outro da forma como eu me vejo. E pasmem, porque os outros também vão te ver da forma como tu te vê. Tem pessoas que dizem assim, Jéssica, eu quero constelar meu trabalho, porque meus colegas não me valorizam. A primeira pergunta que eu faço é: tu te valoriza? Vamos olhar para isso. Porque o valor que as pessoas vão te dar é o valor que tu te dá. Entende? Então, assim, não é para ser pesado isso. É para trazer as rédeas da nossa vida para as nossas mãos. É para ser mais leve. É para ser mais leve, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Para perguntar o que vocês quiserem. Que eu quero trazer mais uma pergunta para vocês para a gente seguir nossos exames aqui, tá? Uma pergunta bem importante. Quem você seria hoje se não tivesse acreditado que precisava provar o seu valor? Quem você seria hoje se realmente aceitasse quem você é? Como você sentiria? Você se sentiria? O que que essas perguntas trazem para vocês? E vejam bem, o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar com as perguntas perambulando dentro da gente, né? Ao mesmo tempo, as perguntas abrem portas. Então, a gente se colocar nesse lugar de examinar, de tomar um tempo, de também não precisar buscar todas as respostas assim correndo. Anotem aí. Quem você seria hoje se não tivesse acreditado que precisava provar o seu valor? Se tu te fizer essa pergunta pelo menos uma vez por dia, gente, vai vir muita coisa. Escreve, anota.
E quem você seria hoje se simplesmente aceitasse quem é, sem precisar ser. Aí tem alguns exemplos que eu posso trazer para vocês aqui, a gente se encaminhando já para o final da nossa aula, tá? Lembram o que eu disse para vocês já algumas vezes, para quem está chegando agora, né? Não sabe ainda, mas vou trazer novamente porque é importante. Uma das minhas maiores características é a facilidade de me comunicar, de falar. Eu falo alto, eu gosto de conversar com as pessoas têm facilidade de entender o que eu estou falando. Mas por muito, muito tempo, isso era visto como um defeito dentro da minha família, muitas vezes entre os meus amigos. Faziam piada, deboche, né? Já contei algumas vezes isso aqui. Onde a Jéssica tá, ninguém fala, né? E com a minha mãe também fazia esse tipo de piada, né? Ah, a Jéssica dá risada de galpão, lá no Rio Grande do Sul, né? Diziam. E aí, por um tempo, eu fui perdendo a minha espontaneidade. E eu queria esconder isso dentro de mim. Então, eu convivia com as pessoas. Daí, eu chegava em casa e eu pensava assim: falei demais, falei de menos. Será que eu falei alto? Será que eu não devia ter falado aquilo? Ai, devia ter ficado quieta. Ai, eu nem devia ter ido. Porque a minha essência e um dos meus talentos é esse. E aí, pensa em um ser humano ter que transformar o que vê como sendo o maior defeito, a maior causa de deboche na sua vida, tendo que ver como um talento e algo parte do seu servir. Que hoje o meu servir é falar, é traduzir o que eu estudo, é traduzir o que eu sei, para que as pessoas possam se traduzir, se encontrar, né? Então, quando me falaram que meu numerólogo me falou que estava dentro da minha missão falar, gravar vídeos, dar aulas, mostrar um caminho, de acordo com o caminho que eu vinha trilhando, eu dei risada, né? Pensei, não, só um pouquinho. Você está dizendo que o meu maior defeito é o que eu vou ter que usar para desenvolver o meu trabalho? Não pode estar certo isso. Trabalhão interno, gente. Trabalhão interno para me aceitar como eu sou. Para não dar atenção para as vozes daquelas pessoas que talvez queriam ser até parecidos comigo, que não sabiam se expressar, que se sentiam com a voz calada, que não conseguem falar sua própria verdade. Hoje eu entendo que as pessoas estavam falando era delas. E não é nem gente que não gosta de mim, gente, gente próxima. Gente próxima. Por isso que a gente tem que ter até cuidado com as brincadeiras que a gente faz com as coisas que a gente fala para as pessoas, para os nossos filhos, sabe? Procurar que deixar as pessoas serem, se desenvolverem, corrigir o que é necessário, não podar as pessoas. Porque a gente se sente podada nos nossos talentos, depois a gente tem que desenvolver nossos talentos, achando que eles são defeitos. E aí eu tô dando um exemplo meu, mas cada um de vocês pode se identificar. Tem pessoas que ouviram coisas a respeito da sua imagem, e aí eu também ouvi. Porque eu tenho 1,80 m de altura desde que eu tinha 13 anos, só que eu devia pesar 50 quilos. Então, assim, ó, apelido era o que mais tinha, de todos os tipos que vocês podem imaginar. Aí a gente passa uma vida procurando aceitar nosso próprio corpo, aceitar o jeito que a gente é, se comparando com as pessoas, por causa de brincadeiras de mau gosto de gente que é mal resolvida. A evolução é a gente se resolver, se fortalecer dentro da gente, se aceitar. Não é não ouvir os outros em nada, mas é entender quando outra pessoa está trazendo uma palavra que é construtiva para nós, mostrando algo em nós que a gente não está vendo. Pode até ser uma correção. Legal, muitas coisas a gente não vê em nós. Mas quando a outra pessoa está trazendo dentro de uma energia negativa, a gente não acreditar naquelas coisas. Hoje que a gente pode, porque a criança acredita em tudo. E quem ouviu dos pais? Não estamos aqui culpando os pais, porque os pais ouviram de alguém que ouviu de alguém que ouviu de alguém. Cada um tem suas coisas. Dentro do nosso trabalho, não existem culpados. Mas a gente se fortalecer na gente mesma para acreditar naquilo que a gente é, acima das expectativas dos outros. Isso é extremamente importante. Extremamente importante, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Eu fiz umas anotações. Como vocês sabem, hoje não é dia da gente sair com todas as respostas, mas é para a gente sair com perguntas diferentes, né? O que que tu é realmente por baixo, dentro, internamente, né? Por baixo, assim, de todas as dores, de todas as coisas que tu pensa a respeito de ti. A gente vai caminhar juntas nesse processo, a gente vai continuar caminhando juntas nas próximas aulas também. Então, parem de querer criar uma nova versão e comecem a acreditar em revelar a versão que vocês são, que vocês sempre foram. Tá bem? Perguntas, compreensões? Esqueci de destacar minha imagem aqui para ficar na filmagem, né? E vai aparecer assim para todo mundo. Mas, como eu digo, o que importa é o que interessa, né? O que importa é o que eu tô falando. Então, tá tudo certo. 20 horas. Para quem está chegando hoje, nós temos também, depois dessa aula gratuita, o nosso grupo, né, de autodesenvolvimento feminino, onde a gente usa várias ferramentas. É um grupo terapêutico, né? Um grupo de apoio mesmo, umas para as outras, para si mesma. E sempre nas segundas-feiras, das 20 às 21 horas. Então, quem quiser vir fazer parte, quem tiver interesse de vir fazer parte desse grupo, está convidado. É bem legal, é um grupo que existe desde 2021, né, que nós estamos fazendo esse trabalho. Mudamos, às vezes, a forma de fazer, evoluímos em algumas coisas. Agora mesmo tem algumas coisas que estão acontecendo, me mostrando mudanças que precisam acontecer para melhor dentro desse trabalho. Isso é bem importante. A gente aprender os sinais da vida, né? Para quem está assistindo a gravação aqui no YouTube também, lembre de se inscrever no canal, de compartilhar com quem vocês quiserem esse link, trazer mais pessoas para o grupo de WhatsApp também. A gente compartilha conteúdos, tá? Não é falatório de coisa, um monte de mensagem, não. É conteúdo mesmo, bem direcionado. E pode ser que exista uma palavra aqui que alguém precisa ouvir. Eu acredito que nada é por acaso, né? Às vezes a gente compartilha tantas coisas com as pessoas que a gente gosta e a gente pode compartilhar um conteúdo legal que pode fazer sentido também, tá? Um grande beijo para vocês. Eu vou terminando a nossa gravação da aula aqui e seguimos com o nosso grupo de constelação.